Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Vamos à nossa leitura bíblica. Hoje vamos iniciar o Evangelho segundo nos narra Lucas. Capítulo 1, eu acho interessante, olha só. Capítulo 1 diz assim: E visto que muitos houve que empreenderam a narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Lucas, ele não fazia parte do grupo dos 12 apóstolos. Lucas não estava com Jesus, ele se juntou posteriormente. E ele ouviu tudo a respeito de Jesus, então, sendo um discípulo, né? E Lucas é um médico, ele é estudado. E então ele resolveu aqui fazer uma junção, colher todas as informações e escrever tudo a respeito da história de Jesus. O Evangelho é a boa nova, é a notícia, é o relato da vida de Jesus e seus ensinos. Isso é o Evangelho. Então, Lucas escreve, ele escreve para Teófilo. E os escritos de Lucas é o Evangelho e o livro de Atos, certo? Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas e é a continuação. Se você quiser ler todos os escritos de Lucas, leia o Evangelho e o livro de Atos. Você vai ter tudo que Lucas registrou a respeito de Jesus, tudo que ele investigou, tudo que ele conseguiu de informação e transmitiu tudo isso de forma escrita, detalhada aqui. Então eu acho legal essa parte, né, do que ele fez. Muito bem, então o texto fala aqui de Zacarias e Isabel, né? Quem eram eles, como que veio as profecias, as palavras a respeito do filho deles, João Batista, né? Diz o verso 16 que ele converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor, irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias. É interessante, esse aqui faz ligação lá com aquele episódio lá depois da transfiguração, quando fala, né, que é Elias, né? Não, Elias já veio em espírito, né? Faz uma referência a João Batista, que veio aqui, como diz, no espírito e poder de Elias. Ou seja, na mesma intrepidez, na mesma coragem, no mesmo ministério profético, anunciando. É nesse sentido aqui a comparação entre João Batista e Elias. Elias é considerado o maior dos profetas do Antigo Testamento e João Batista nos é dito que ele é o último profeta, né? O ministério profético se encerra com João Batista. Fala a respeito verso 24, Isabel, sua mulher, concebeu, né? Ficou grávida. Então, fala agora a respeito de Maria, né? Do nascimento de Jesus,
quando o anjo aparece para ela: alegra-te, favorecido, o Senhor é contigo, eis que conceberá, darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Verso 38, então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Maria vai visitar Isabel e ali elas têm esse encontro. Maria louva ao Senhor e fica registrada a partir do verso 46, né, o cântico de Maria. A minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Interessante, né? Maria sempre se colocou como uma serva e sempre observando a Deus como o Salvador dela. É diferente do que o catolicismo prega, da Maria, a mãe de Deus, a rainha do céu, aquela que governa. A Maria que está na Bíblia aqui, a Maria da Bíblia, é uma mulher humilde que reconhece a necessidade de um Salvador sobre ela. Bom, a partir do verso 57 fala do nascimento de João Batista. Depois o seu pai, Zacarias, louva o Senhor com um cântico também. E entramos no capítulo 2 com o nascimento de Jesus. José subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém. Veja, Galiléia é uma região, a Judéia é outra região. Na Galiléia está a cidade de Nazaré, na Judéia está a cidade de Belém. Então ele sai de um lugar e vai para outro. E ali, verso 7, ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Nos narra que é o anjo que aparece àqueles pastores ali ao redor, e não temam, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que será também para todos os povos. É que hoje nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Temos então o nascimento de Jesus, dessa forma humilde, colocado numa manjedoura. E o verso 21 fala a respeito da circuncisão de Jesus. Completado 8 dias para se circuncidar o menino, deram-lhe o nome de Jesus. A lei do Antigo Testamento previa que todo menino deveria ser circuncidado ao 8º dia, e Jesus foi. Verso 22, passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado, e para oferecer um sacrifício segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou de pombinhos. Eu acho interessante porque eles cumpriram a lei a respeito de Jesus. Ao 8º dia, levaram ele para ser circuncidado. Depois que passou os dias da circuncidação, da purificação, aí levou até Jerusalém para o templo, porque tinham que apresentar o menino ao Senhor. E essa apresentação estava baseado no texto do Antigo Testamento, que diz que todo primogênito pertence ao Senhor. Todo primogênito pertence ao Senhor. E Jesus era o primogênito de José e Maria. Por isso, tinha que ser levado lá e consagrado ao Senhor, juntamente com o sacrifício de um par de pombinhos, de rolinhas. Tá? E hoje muitas igrejas evangélicas
ainda tem esse hábito de querer consagrar os seus filhos ao Senhor, né? Nasce uma criança e aí leva-se ela na igreja e nós queremos apresentar essa criança ao Senhor. Apresentar ao Senhor. Quando um pai e uma mãe fazem isso, eles, não sei se consciente ou inconscientemente, eles estão se referindo a essa prática aqui, porque Jesus foi, conforme diz aqui o verso 22, levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Mas essa prática ela foi substituída pelo batismo. Porque se nós fôssemos fazer esse ritual de apresentação do filho primogênito ao Senhor, primeiro que seria só o primogênito, não seria os demais. Só o primogênito se faria isso. Segundo que teria que ter outros elementos. Além de apresentar, teria que ser circuncidado primeiro circuncida, se for homem, né? Depois faz a observação do tempo da purificação, depois leva para a apresentação e junto com a apresentação tem que fazer o sacrifício de um par de pombinhos ou de rolinhas. Tá? Então, é claro, nós não praticamos mais isso, nós não sacrificamos mais animais como era feito no Antigo Testamento. Tá? Nós não praticamos mais a circuncisão como praticava no Antigo Testamento. Então, queridos, só deixando claro isso, nós não fazemos essa apresentação de filhos primogênitos, de crianças ao Senhor. Nós oramos por eles, né? Consagramos ao Senhor no sentido de saber que pertence a Deus, Deus é quem concedeu, e principalmente nós batizamos, porque o batismo cristão, a partir do Novo Testamento, a partir de Jesus, é que marca esse fato da criança ou do indivíduo pertencer à Igreja de Cristo. Então, todo esse ritual de circuncisão, consagração, apresentação ao Senhor foi substituído pelo batismo. Ok? Se você tiver dúvidas sobre isso, pode conversar comigo à vontade. O texto prossegue, entramos no cântico de Simeão, porque diz o verso 25, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. Quando os pais trouxeram o menino, Jesus, para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo, agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Lindo, né? Eu fico impressionado com a fé deste homem aqui. Da mesma forma, verso 36 diz que havia uma profetisa chamada Ana, tá? Avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara. E agora diz aqui que chegando ela naquela hora, dava graças a Deus a favor e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Israel. E a partir do verso 41, encerra o capítulo 2 com a narrativa aqui de quando Jesus já tinha 12 anos e a sua família subiu até o templo para as festas, né? Como era costume. E depois que terminou a festa, eles foram embora e no meio ali daquela carreata, né, das pessoas, muitas pessoas afluíam até Jerusalém para essas festas, né, e depois voltavam, era muita gente para todos os lados,
E ali, cadê Jesus? Cadê Jesus? Cadê Jesus? Não acharam, vai procurar, procurar. Diz o texto que, verso 46, depois de 3 dias é que encontraram o menino. Ele estava no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Então, interessante também essa história, né? Como que foram perder Jesus e depois encontram ele justamente já debatendo sobre as coisas de Deus. Bom, queridos, vamos encerrar orando. Deus bendito, louvado seja o Senhor. Obrigado por tua palavra. Obrigado, nos dá sabedoria, discernimento. Em nome de Jesus. Amém. Grande abraço e até mais.